Antes do seu comentário, Augusto, vamos só trazer aqui os números de mais um levantamento que saiu agora há pouco. É a nova pesquisa do IPEC, encomendada pela Globo, que foi divulgada na noite desta segunda-feira e mostra Lula com 48% das intenções de voto contra 31% do presidente Jair Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto. Em relação ao levantamento anterior, que gerou desconfiança até dos petistas, Lula cresceu 1 ponto, enquanto o chefe do executivo teria se mantido com o mesmo percentual. Ciro Gomes apareceu com 6%, Simone Tebet com 5%, Soraya Tronic e Felipe Dávila com 1%. A pesquisa ouviu 3.008 pessoas entre os dias 25 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 01640/2022. A gente já comenta esses números antes, mais um convite para que você participe da nossa enquete de hoje. Segue no ar a pergunta lá no site da Jovem Pan. Na sua opinião, o ministro Alexandre de Moraes cometeu abuso de autoridade? Sim ou não? É a nossa enquete de hoje. Agora já são 98,88% os que dizem que sim, o ministro teria cometido abuso de autoridade, 1,14% dizem que não. São ao todo, até agora, 10.136 votos. E se você ainda não participou, dá tempo ainda. Até o final do programa, a pergunta fica no ar, lá no site da Jovem Pan. É só acessar, você já encontra ali na nossa home, na página inicial do portal da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Já o resultado. Augusto Nunes. O Lula deve ter crescido, para falar da pesquisa, deve ter crescido pelo bom desempenho no debate ao qual não compareceu ou pelo lançamento da sacadinha do Pumba. Só pode ser isso. Ele cresce em qualquer pesquisa. Vamos lá. O TSE ele invoca a necessidade da isonomia. Como se fosse possível igualar todo mundo a um presidente da República. O presidente está em campanha pela reeleição. O que vai fazer? Vai instalar. O TSE pretende instalar no Palácio da Alvorada como convidados do presidente os seus adversários para que eles gravem lá. Só o presidente grava lá. É a sua residência oficial. É uma loucura esse negócio de isonomia. Em 1998, eu estava na Bahia quando o Fernando Henrique, presidente, candidato à reeleição, chegou para um comício organizado pelo Antônio Carlos Magalhães. Foi fechado o espaço aéreo de Salvador para que o Fernando Henrique desembarcasse com o avião presidencial e fizesse o comício, depois voltasse para Brasília. Ninguém disse nada, ele era o presidente. Ninguém pediu, por exemplo, que ele cedesse o avião ao Lula para que o Lula brincasse de presidente descendo também em Salvador. Então é uma loucura isso da isonomia. O Jair Bolsonaro tem o direito de gravar na casa dele o que quiser. Ele não pode dizer, agora eu deixo de ser presidente, né? Assume o vice, que está em campanha, não pode assumir, então assume o presidente do Senado para que ele grave. Isso é uma bobagem, é uma loucura. Agora, quando a Globo fazia os debates antes, o Lula era entrevistado no Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, e a Dilma também. Neste ano, o Jair Bolsonaro não pôde sequer dar essa entrevista que sempre foi dada no Palácio da Alvorada. Ele não pôde. Agora, não pode também usar a casa dele para gravar. Esse ministro do Tapinha, para usar uma expressão do nosso Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, está descambando para o perigoso terreno da galhofa. Você usa 1 minuto e meio. Por que os pingos nos is dão essa audiência, né? Sem nenhum cabotinismo aqui? Porque tudo isso é grosseiro, porque isso é um desvio institucional, porque evidentemente as pessoas estão percebendo que não há, né? Se abandonou o equilíbrio institucional. Tá chegando aí, Vitor? Tá sim, Fiuza, só a imagem que não, mas a gente tá te ouvindo. Tá. Bem, então vamos lá. É claro que o TSE é imparcial e tem demonstrado a sua imparcialidade, assim como o Datafolha, assim como o IPEC. E aqui na minha frente tem uma mula sem cabeça e um curupira discutindo política brasileira. É nisso que a gente acredita. Porque assim, a gente acharia que o TSE não é parcial
se ele não tivesse criado histórias sobre o fato das Forças Armadas estarem ameaçando o processo eleitoral e ficasse dizendo que a eleição é coisa das forças desarmadas. A gente acharia que o TSE não era parcial se um ex-presidente do TSE não tivesse ido a Boston fazer ali um jogral com a deputada afilhada do Jorge Paulo Lema, perguntando como é que faz para o Bolsonaro não se reeleger. Isso não sou eu que estou inventando, não. Nem a mula sem cabeça e o Curupira que estão aqui na minha frente conversando. Isso foi fato. Então, quando eu digo o seguinte, o ministro Benedito Gonçalves, né, que tem uma relação carinhosa com o Lula, é muito bom, a gente aqui é o gabinete do amor, ele não permite o uso de imagens do povo. Ah, não, mas é porque o povo estava no evento que é da República, que é a independência, que aí o Bolsonaro estava lá e não pode mostrar o povo. Senhoras e senhores, isso é absolutamente grosseiro. Isso, se eu for explicar o mérito disso, da parcialidade ostensiva e obscena do TSE, eu vou estar ofendendo não só a audiência dos Pingos nos Is, como a sociedade brasileira. Então, se o TSE quisesse ser respeitado, ele não estaria dando esse vexame, ele estaria sendo um pouco mais cuidadoso nas suas medidas. Mas ele não quer, ele está fazendo política, cada um dos seus presidentes, inclusive o atual Alexandre de Moraes, ao fazer uma diligência contra empresários bolsonaristas que estão articulando um golpe. Até o New York Times já disse, opa, eu acho que pode estar passando do ponto. Então nada disso é sutil, nada disso é nem ardiloso e evidentemente que a sociedade está preocupada e a sociedade não vai aceitar, né, se esses desvios institucionais quiserem se transformar numa forma paralela de poder. Para fecharmos, Ana, 1 minuto e meio. Vitor, a pergunta é que medo é esse, né? Se as pesquisas elas continuam dando o ex-presidiário na frente com folga, tem pesquisa dando folga de 2 dígitos. Então não pode live, não pode discurso na ONU, não pode usar imagens do 7 de setembro, não pode falar, não pode respirar, não pode... O presidente Bolsonaro vai ser proibido de votar no presidente Bolsonaro. A questão, Vitor, é isso aqui, ó. Em 31 de agosto, uma manchete de um dos grandes jornais aí do consórcio dizia o seguinte: lives de Bolsonaro tem 68 milhões de visualizações, o triplo de Lula, e expõe desafios de moderação nas redes, ou seja, censura. Né? Eles querem censura porque o presidente Bolsonaro tem uma conexão muito mais orgânica, sem marqueteiro, sem rios de dinheiro, sem desvio, e isso incomoda esse conglomerado. Agora, além, Vitor, basta olharmos, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil em relação a notícias, fatos, ações desse governo. Investimento direto no país segue em alta e em julho somou 7,7 bilhões de dólares e acumula 62 bilhões de dólares em 12 meses, ou seja, 3,7% do PIB. Aí você chega ali no Twitter do ministro de Minas e Energia, senhor Adolfo Saxida, e você vê 13ª semana seguida de queda no preço da gasolina, 7ª semana seguida de queda no preço do diesel. O preço médio da gasolina caiu 34% em relação a 22 de junho, o preço médio do etanol queda de 30%, o preço médio do diesel queda de 11,2%. Então, Vitor, é preciso essas atitudes para silenciar o presidente Bolsonaro, porque as plataformas do conglomerado, do consórcio, da histérica oposição, eles não conseguem rebater as ações do governo nos últimos 4 anos. Então é preciso silenciar com esse tipo aí de caneta tirânica, porque não tem jeito. As ações falam muito mais alto do que as palavras dessa gente que a gente sabe muito bem que quer implementar uma agenda nefasta para o Brasil em 2023.